Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Café com Mogi News, desta feita que encerra o especial Mês das Mulheres, no mês de março, e que será nada mais justo do que fazer com as jornalistas do Mogi News. A gente está aqui com a Kátia Brito, a Aline Sabino e a Cibele Martos. E para começar esse programa, a pergunta para todas vocês aqui da roda. Como é que foi esse processo de entrar na faculdade, né, ter uma visão do que é o jornalismo e depois de sair, estar dentro do mercado de trabalho, como é que foi esse choque? A visão sobre o jornalismo mudou ou era a mesma de antes? Eu acho que a gente tem uma visão até meio romantizada, né, do jornalismo quando a gente entra na faculdade. Eu, na verdade, eu queria outra coisa, eu tentei letras, pensando em outros caminhos, mas você entra na faculdade, assim, é uma coisa, né, tudo é novidade, e aí você acha, nossa, né, a gente vai salvar o mundo. E quando você se depara com o real, que na verdade você aprende a teoria, né, mas a prática mesmo é muito diferente, né? A gente perde um pouco, como diz a minha irmã, do brilho nos olhos, né, daquele encanto, assim. Mas é uma coisa apaixonante o jornalismo, né? Porque você aprende todo dia, são pessoas novas, né? E vai mudando a equipe, vai variando. Uhum. Eu acho que assim, quando a gente entra na faculdade, a gente tem mais a visão do que é por fora, que são as matérias prontas, a TV ali, que você vê a imagem, tudo da notícia já pronta. A gente não tem noção muito do que são os bastidores, de como é a apuração daquela notícia. Então, quando a gente entra na faculdade, a gente só vê aquela imagem principal. As quando pessoas a gente te perguntam, você vai trabalhar na TV? Você quer o lugar da Fátima, você quer o lugar do Bonner? A primeira opção é a TV, porque é o que a gente tá vendo ali, é o que atrai. Mas aí, quando você entra na faculdade, você vê que não é muito aquilo, que tem todo um processo. E quando começa a trabalhar, estagiar, também é a mesma coisa. Então, você consegue entender que há um processo para chegar àquele resultado. Então, dá um pouquinho de choque, assim, no faculdade, iniciando estágio e a profissão. Então, acho que é isso. Tem esse processo nessa fase. Bom, eu acho que eu fugi um pouco da regra, porque eu não queria por causa de TV, eu queria por causa de jornal impresso mesmo. Eu sempre gostei de ler, e eu gostava de ler o jornal e pensava como seria fazer aquilo tudo, aquelas páginas todas, né? E aí é engraçado que na minha família mesmo as pessoas, nossa, mas jornalista, tem certeza? Minha mãe não gostou muito, meu pai, é um mercado difícil, mas eu bati o pé e falei que eu queria. Aí eu entrei, realmente, a gente entra assim, com comunicação geral, né? Comunicação social, aí é publicitário, é rádio, TV, é jornalismo, aí você começa a avaliar se está ali no caminho certo, mas eu sempre tive muita certeza que era jornalismo realmente. E aí o que me chamava muita atenção na faculdade era língua portuguesa, né? Eu sempre tive essa preocupação, eu acho que a gente tem que escrever bem, falar bem, enfim. E nem sempre a gente consegue alcançar a excelência que a gente queria, né? Mas e aí no jornal impresso, no meu caso, foi que a gente vai afinando, né? Que vai vendo o que gosta, vai sentindo a diferença do que era, porque a faculdade não dá nem metade da ideia do que a gente vai fazer depois. No dia a dia é outra coisa. No dia a dia é outra coisa. E é bem melhor, na minha opinião, do que eu aprendi na faculdade. Mas eu acho que hoje me pergunto se faria de novo. Sim, eu faria várias vezes, na verdade. E desde o começo, quando vocês entraram nesse mercado de trabalho, né, aproveitando que a gente está no mês das mulheres, como é que vocês viam a posição da mulher naquela situação e como é hoje? Conseguiu galgar novas posições dentro desse mercado do jornalismo? Eu acho que o jornalismo, pelo menos na minha visão, não tem tanto essa questão, né? A gente sempre, da minha experiência, eu sempre tive chefes, na verdade, sempre foram mulheres. Com quem eu aprendi muito. Até, né, aproveitando a Vera Marcolino, que né, no começo do Mogi News foi com ela que eu aprendi, e ela é uma pessoa que eu tenho para minha vida, e assim, a gente vai aprendendo com essas pessoas, né? Na verdade, como a Cibele falou, a escola, a gente pode dizer assim, a escola vem depois, né? E aqui foi uma escola, é uma escola, né? A gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo. Acho que no jornalismo não tem muito essa hierarquia,
essa disputa, assim. Eu acho que também, desde o início, eu sempre tive também chefes, mulheres. Então, acho que a mulher já está no mercado de trabalho, já está tendo essa oportunidade, assim, de maneira igual. E também na TV, que antigamente era mais os homens, né, que dominavam as bancadas, principalmente também no jornalismo de TV. E hoje as mulheres estão tendo bastante espaço, as mulheres negras também têm o seu espaço. Então, eu acho que tende sempre daqui para frente a ter mais espaço ainda. Eu acho que as mulheres têm, a gente conquistou o espaço, mas eu vejo, como eu sempre passei mais tempo de jornalismo na rua, fazendo reportagem, algumas áreas a mulher ainda é vista de outra forma. Quando a gente vai fazer polícia, por exemplo, é diferente um homem abordar um policial ou uma mulher abordar um policial. Claro que não é regra, mas às vezes acontece, se a mulher é muito jovem, parece que você meio que fica lá, né? Daqui a pouco a gente te passa a informação. Às vezes você vai encontrar um entrevistado no caminho que você acha no direito de fazer alguma gracinha ou falar o que não deve, mas tudo faz parte do comportamento da gente também, né? Isso é em tudo na vida, não é só no jornalismo. Então é a gente saber se colocar e colocar o nosso trabalho na frente, né? Mas essas situações vão acontecer, eu acho que vão acontecer por um bom tempo ainda. Mas graças a Deus que o mercado, sim, cada vez muito feminino, né? E as mulheres têm talvez uma sensibilidade até em escrever alguma coisa ou ver alguma situação. Eu acho que a gente consegue fazer a diferença também. Outro ponto se fala muito, né, que a mulher tem 2 jornadas de trabalho, uma profissional e outra em casa, que já pode ser algo, né, que causa estranheza. Mas eu gostaria de entender como é que é ter a rotina profissional e ter filhos, ter família, como é que concilia as duas coisas? Às vezes o próprio estresse do jornal, fazer uma cobertura policial, né? Como é que filtra tudo isso? Precisa ter várias mulheres, eu acho. Para uma mulher ser jornalista, ela tem que ter outras mulheres na rede de apoio. A rede logística, né? Nossa logística tem que ser muito boa, na verdade. Exato, você tem que às vezes precisa de alguém para buscar o filho, porque o horário não deu. Não é certeza que você vai chegar até o horário? Não sei. Eu vou tentar. Você tá acabando? Talvez não. Quanto tempo falta para terminar? Mais um pouquinho. Então, sim, eu acho que a mulher, ela tem que ter esses braços, né? A gente tem vários braços. E tem que saber dividir um pouquinho a rotina do serviço, de casa. A gente não pode levar, de repente, como a Cibele citou muito bem, as matérias policiais, por exemplo, é uma coisa que não dá pra gente filtrar, tem que filtrar pra gente não levar aquilo pra casa. E também a rotina, assim, quem tem criança pequena ou tem adolescente em casa também precisa de atenção. Eu acho que sendo profissional, assim, trabalhando fora, independente da área, não só do jornalismo, a mulher, ela tem acho que tem esse domínio. Eu me sinto assim, eu me sinto que eu tenho esse domínio de tentar conciliar, pelo menos, a minha rotina com a minha casa e com os meus filhos. E aí tem os braços também, como a Kátia falou, que ajuda, sempre tem alguém para auxiliar, para buscar e para estar ali dando uma força também. Acho que é muito desafiador, na verdade. Às vezes enlouquecedor. Também. Mas eu estava lembrando agora da entrevista que a gente fez com a Marisa Shibata, ela falando do cuidado, né, de você olhar para si. E como a gente tem essa rotina, né, às vezes enlouquecida, assim, é difícil. É bem difícil. Eu acho que tem que ser um dia de cada vez. Tem dias que são mais tranquilos, você fala, opa, administrei bem tudo isso aqui. Tem dia que é uma grande confusão e alguma coisa você vai ficar menos presente, não tem jeito, né? Tem dia que a gente chega estressado em casa e não adianta, assim como todo mundo. Mas é um desafio, fazer tudo dia de cada vez. É um dia de cada vez. Aí você reza pro dia seguinte ser mais tranquilo. Aí adianta as coisas. Adianta as coisas, mas assim, que a gente que faz isso sabe e sente falta se não for assim, não é? Aquela paz demais também não agrada. Agora fazer uma pergunta específica para Kátia. Kátia, você também tem um blog que é o Nova Maturidade. O que atraiu você para falar do tema, né? Montar seu próprio blog? O que te atrai? Como que você entrou nesse universo tão específico do jornalismo? Na verdade, a história começa aqui também. É verdade. Que a gente tinha a página de maturidade ainda na outra sede, em Brás Cubas,
isso, não lembro nem exatamente o ano. Eu comecei a produzir, comecei a conhecer esse universo, que é enorme, gigante. A área do envelhecimento, na verdade, a gente estava até conversando com uma professora num evento que eu fui no sábado, é uma área do futuro, as pessoas não enxergam isso ainda, mas somos os velhos de amanhã e temos os velhos de hoje, e aí a população está envelhecendo. E aí depois eu montei o blog originalmente em 2015, mas eu não dei continuidade a ele, porque ainda estava nessa rotina do jornal, né, nessa rotina complicada. Mas em 2019 eu dei vamos dizer assim, que eu dei uma pausa, que eu consegui me dedicar de verdade. Foi um ano muito bacana, que eu consegui nos eventos conhecer pessoas, me aprofundei. Eu fiz a pós-graduação em gerontologia, que é a área que estuda o envelhecimento. E você vai conhecendo coisas, conhecendo pessoas. Você trabalhar também, a gente fala também em causa própria, né? Porque eu também quero envelhecer bem, quero uma vida longeva. E o que me trouxe de volta também foi um pouco disso também, né? Foi a página de maturidade, inicialmente, que ela já tinha sido retomada, mas com a minha experiência, né? A gente acabou unindo as duas coisas. E é uma área que me encanta mesmo, que eu pretendo dar continuidade. O blog ele tá meio esquecido novamente, mas vai ser retomado e tentar conciliar, né? Mais uma coisa para pensar, né? Mais uma coisa para colocar pensar. no leque. Leque pequeno já. A gente vai.